Esta é uma atualização de alerta vermelho do Mar de Barents. Às 08h30, horário de Moscou, nesta manhã, 8 de janeiro de 2026, imagens de satélite e observadores marítimos locais em Severodvinsk confirmaram uma assinatura térmica massiva partindo do estaleiro Sevmash. O gigante adormecido acordou oficialmente. O cruzador de batalha de propulsão nuclear russo Almirante Nakhimov, projeto Mil-42E, soltou as amarras e está atualmente navegando para o norte, entrando no Mar de Barents com sua própria energia nuclear. Isto não é um exercício e isto não é mais um teste no porto. De acordo com um comunicado conciso divulgado há poucos instantes pelo Ministério da Defesa da Rússia, o cruzador pesado está sendo implantado para seus testes finais de aceitação estatal, que culminarão com o disparo real do míssil de cruzeiro hipersônico 3M-22 Zircon no final desta semana. Por mais de uma década, analistas ocidentais descartaram este navio como uma relíquia da Guerra Fria ou um balde de ferrugem. Hoje, essa avaliação está completamente errada. O que está se movendo para o Ártico agora é, sem dúvida, o navio de guerra de superfície mais pesadamente armado do planeta. Dados de inteligência confirmam que o Nakhimov foi reequipado com impressionantes 174 células de Sistema de Lançamento Vertical, VLS. Para colocar isso em perspectiva, isso é 50% a mais de poder de fogo do que o destroyer tipo 055 da China e quase o dobro da capacidade de um destroyer da classe Arleigh Burke, da Marinha dos Ustas. Oficiais do Pentágono ainda não comentaram sobre o deslocamento específico, mas dados de rastreamento mostram que uma aeronave de vigilância RC-135 Rivet Joint da Força Aérea dos Etiotia já foi enviada da RAF Mildenhall para interceptar as emissões eletrónicas do cruzador. O retorno do Nakhimov muda o cálculo no Alto Norte instantaneamente. Estamos olhando para um único navio com a capacidade teórica de afundar um grupo de ataque de porta-aviões enquanto impõe uma zona de exclusão aérea sobre metade do Mar de Barents. O gigante voltou e ele está armado com armas hipersônicas. Para entender por que a partida do Almirante Nakhimov ativou um alerta vermelho no Pentágono, devemos olhar além das manchetes e analisar a magnitude absoluta desta embarcação. Este não é apenas um navio, é uma fortaleza nuclear flutuante. O Almirante Nakhimov pertence à classe Kirov, designada pela União Soviética como Projeto 1144 Orlan. Com um deslocamento total de quase 28 mil toneladas e um comprimento de 252 metros, ele é 3 vezes o tamanho de um destroyer da classe Arleigh Burke, da Marinha dos Iujus, e desloca tanta água quanto alguns porta-aviões leves ocidentais. Na história da guerra naval moderna, excluindo porta-aviões, nenhum combatente de superfície foi construído para rivalizar com a massa pura e a capacidade de sobrevivência deste casco. No entanto, o que torna o Nakhimov aterrorizante em 2026 não é seu exterior da Guerra Fria, mas a cirurgia radical a que foi submetido por mais de uma década no estaleiro Sevmash. O projeto 1144.2-IM é um programa de modernização completo que essencialmente substituiu todos os órgãos internos do navio. Vamos falar sobre o coração da besta primeiro. O cruzador é movido por um sistema de propulsão CONAS, combinado nuclear e vapor, com 2 reatores nucleares KN-3 usando combustível altamente enriquecido. Este sistema gera 140 mil cavalos de força no eixo, permitindo que este gigante de aço surja através da água a 32 nós, mais rápido do que muitas fragatas com metade do seu tamanho. Mais importante, graças à energia nuclear, seu alcance é efetivamente ilimitado. Ele pode circunnavegar o globo por anos sem um único navio-tanque de reabastecimento, uma capacidade que permite à Marinha Russa projetar poder em qualquer lugar, a qualquer momento, independente de cadeias logísticas frágeis. Mas a verdadeira revolução está em seu poder de fogo. Antes da reforma, os dentes principais do Nakhimov eram os massivos mísseis antinavio P-700 Granit. Embora poderosos, eram limitados em número. Nesta atualização, os engenheiros russos removeram completamente os lançadores Granit e os substituíram por 10 módulos de lançamento vertical universal, 3 Shaska-14. Cada módulo abriga 8 células, elevando a contagem total de mísseis ofensivos para 80. Repito, 80 mísseis de cruzeiro supersônicos e hipersônicos pesados. E isso antes mesmo de contarmos os sistemas de defesa aérea.
Dentro dessas 80 células reside uma tríade letal. Primeiro, o míssil de cruzeiro de ataque terrestre 3M14 Caliber, com um alcance de 2.500 km. Segundo, o P-800 Onyx, um assassino de navios supersônico. E terceiro, o divisor de águas, o 3M22 Zircon. Relatórios de inteligência confirmam que o Zircon é capaz de atingir velocidades de Mach 9, 9 vezes a velocidade do som, com um alcance de 1.000 km. Nessas velocidades, os atuais sistemas de defesa Aegis têm praticamente zero tempo de reação. Um ataque de saturação do Nakhimov poderia liberar de 40 a 50 Zircons simultaneamente, uma salva capaz de sobrecarregar a tela defensiva de qualquer grupo de ataque de porta-aviões na Terra. No entanto, uma fortaleza também deve se defender. Para combater ataques aéreos de retaliação, o Nakhimov está equipado com a rede de defesa aérea em camadas mais densas já colocada no mar. Ele carrega o sistema atualizado S-300 FM Forte M, o equivalente naval do S-400, ocupando 94 células de lançamento vertical. Esses interceptadores podem engajar alvos a distâncias de até 250 km e altitudes de 30 km. Para proteção próxima, o navio é guardado por sistemas navais Pantsir M e canhões rotativos. No total, o Nakhimov navega com 164 células de sistema de lançamento vertical, criando efetivamente uma bolha móvel de anti-acesso negação de área A2AD sobre o oceano. Estrategicamente, a decisão da Rússia de ressuscitar o Nakhimov em 2026 é um movimento calculado. Com a frota de superfície russa lutando para construir novos grandes destroyers, reformar um casco pesado existente é o caminho mais eficiente para manter o status de grande potência. Especificamente no Ártico, onde o gelo está derretendo e novas rotas comerciais estão se abrindo, um cruzador de batalha de propulsão nuclear com um casco reforçado para gelo é um ativo inestimável. Ele atua como um navio almirante, um centro de comando e um punho de aço para deter as forças da OTAN que invadem o flanco norte da Rússia. Seu movimento para o Mar de Barents esta manhã é uma mensagem clara. A Rússia está pronta para o novo jogo de poder no Alto Norte e no Atlântico. Para entender a gravidade do evento de hoje, devemos reconstruir a linha do tempo das últimas 12 horas. Este não foi um movimento repentino, foi uma projeção de força calculada. 05, horário padrão de Moscou. O tráfego de comunicações aumentou no quartel-general da Frota do Norte em Severomorsk. Sinais interceptados indicaram que os rebocadores portuários no estaleiro Sevmash foram mobilizados. Nesta hora, as equipes do reator a bordo do almirante Nakhimov iniciaram a sequência final de partida para o reator KN-3 de bombordo, trazendo a planta de propulsão para o status operacional completo. 0830, horário padrão de Moscou. Sob a cobertura do crepúsculo ártico, o enorme casco de 28.000 toneladas começou a se mover. Assistido por 4 rebocadores de classe Gelo, o Nakhimov passou pelo quebra-mar interno de Severodvinsk. A confirmação visual foi estabelecida por imagens de satélite comercial passando acima às 0842, mostrando a esteira distinta do cruzador ao entrar no Mar Branco. 0915, horário padrão de Moscou. A formação de implantação foi revelada. O Nakhimov não está navegando sozinho. Ele é flanqueado pelo destroyer da classe Udaloy, vice-almirante Kulakov, atuando como tela anti-submarino, e pelo petroleiro Akademik Pashin, fornecendo suporte logístico. Isso confirma que esta é uma missão de longa duração, provavelmente se estendendo além do Mar de Barents e potencialmente para a lacuna do Atlântico Norte, lacuna Gyuk. 10:45. Horário padrão de Moscou. Primeiro contato, à medida que o grupo de tarefas se movia para o norte em direção à península de Kola, ocorreu a primeira interação com as forças da OTAN. Um P-8A Poseidon da Força Aérea Real Norueguesa, decolando da estação aérea de Evenes, estabeleceu contato de radar com a flotilha russa. A resposta do lado russo foi imediata e agressiva. O escritório de imprensa da Frota do Norte divulgou uma declaração formal que citarei diretamente. O cruzador pesado de mísseis nucleares Almirante Nakhimov iniciou tarefas programadas de treinamento de combate nas faixas do Mar de Barents. A tripulação praticará repelir ataques aéreos e engajar alvos de superfície usando novos sistemas de armas hipersónicas. A área é declarada temporariamente perigosa para navegação e aviação. 11:30, horário padrão de Moscou. Em um movimento que aumentou as tensões, o Nakhimov ativou seu radar de busca principal, o massivo arranjo de fase Tombstone. Esta emissão de alta potência foi detectada por sensores na Finlândia e na Noruega.
Ao iluminar seus radares, o Nakhimov estava efetivamente pintando o espaço aéreo por centenas de milhas, sinalizando para a OTAN que ele estava observando e que estava pronto. Atualmente, o grupo de tarefa se está mantendo uma velocidade de 18 nós, indo estritamente para o norte-noroeste. Nesta trajetória, eles chegarão ao campo de testes de tiro real na costa de Novaya Zemlya dentro de 24 horas. O Pentágono colocou o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford, atualmente operando no Mar do Norte, em um estado elevado de consciência situacional. O tabuleiro de xadrez está montado e as peças estão se movendo. O retorno do almirante Nakhimov não é apenas uma conquista técnica para a construção naval russa, é uma manobra geopolítica calculada. Para entender o porquê, devemos olhar para a análise dos principais think tanks de defesa. De acordo com uma avaliação estratégica divulgada pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, a implantação do projeto MiG 44.2M serve a uma função doutrinária crítica conhecida como frota em série, Fleet in Being. A Rússia sabe que não pode igualar o número absoluto de cascos colocados em campo pela OTAN. Portanto, eles optaram pela estratégia da Estrela da Morte. Investir recursos massivos em uma plataforma única e avassaladora que força o adversário a desviar recursos desproporcionais apenas para rastreá-la. O Dr. James Holmes, do Colégio de Guerra Naval do CIU, observou em comentários recentes que um navio como o Nakhimov complica o planejamento da OTAN para a Lacuna Gyuk, o ponto de estrangulamento naval estratégico entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. Com sua resistência nuclear e alcance hipersónico, o Nakhimov não precisa vencer uma batalha direta. Ele simplesmente precisa existir no Atlântico Norte. Sua presença lá ameaça os comboios de reforço do ZIL para a Europa. Para combater apenas este navio, a OTAN precisaria comprometer pelo menos 2 submarinos de ataque e um esquadrão dedicado de aeronaves de patrulha marítima, ativos que já estão esticados ao limite. Além disso, o Instituto Naval do ZIU, da USNE News, destaca a assimetria hipersónica. Enquanto a Marinha do Zewoshida corre para colocar em campo o míssil Halo, ofensiva hipersónica lançada por ar de guerra anti-superfície, o Nakhimov já está com o Zircon em campo. Por uma janela de tempo, talvez 18 a 24 meses, a Rússia possui uma vantagem tática em alcances de engajamento de superfície. Isso cria uma perigosa janela de instabilidade, onde um comandante pode ser tentado a atacar primeiro, sabendo que a defesa contra um míssil chegando a Mach 9 é estatisticamente improvável. Da perspectiva do Kremlin, este cruzador é também uma ferramenta política. Com a Finlândia e a Suécia agora totalmente integradas na OTAN, o Mar Báltico tornou-se um lago da OTAN. Ao empurrar o Nakhimov para o Alto Norte, a Rússia está deslocando o centro de gravidade de volta para o Ártico, onde sua frota de quebra-gelos e as bases da frota do Norte lhe dão uma vantagem de campo. No entanto, analistas do The War Zone apontam o calcanhar de Aquiles, logística e confiabilidade. A classe Kirov tem um histórico problemático com falhas mecânicas. O Nakhimov é uma besta complexa com quilómetros de tubulações e fiação que datam da era soviética, sobrepostos com sistemas digitais modernos. O verdadeiro teste não é se ele pode disparar um míssil, mas se ele pode sustentar uma patrulha de combate de 3 meses no gelado Atlântico Norte sem sofrer um desligamento de reator ou uma falha de turbina. Se ele quebrar, torna-se um desastre de propaganda de 28 mil toneladas. Mas se ele tiver sucesso, ele valida a doutrina naval da Rússia para a próxima década. No grande tabuleiro de xadrez da guerra naval do século XXI, o retorno do almirante Nakhimov representa um momento crucial. Não estamos mais discutindo capacidades teóricas ou tigres de papel. A partir desta manhã, um cruzador de batalha de propulsão nuclear armado com armas hipersónicas está patrulhando ativamente a porta de entrada para o Atlântico. Este evento significa o fim definitivo da era pós-Guerra Fria no Alto Norte. A Rússia demonstrou que, apesar das sanções e dos desafios industriais, mantém a vontade e a capacidade de engenharia para colocar em campo navios capitais que podem ameaçar as marinhas mais avançadas da Terra. O Nakhimov é mais do que apenas 28 mil toneladas de aço. É uma declaração flutuante de que o Ártico é, e continuará sendo, um teatro de operações contestado. Para os planejadores da OTAN em Bruxelas e Norfolk, a margem para erro acabou de evaporar. A ponte transatlântica segura agora é sombreada por um predador capaz de atacar a 1000 km de distância. Embora as perguntas sobre a confiabilidade mecânica do navio permaneçam válidas, a ameaça estratégica que ele representa é absoluta.
Uma frota em série não precisa vencer uma guerra para ser eficaz. Ela só precisa ser perigosa o suficiente para mudar o comportamento do inimigo. O almirante Nakhimov conseguiu isso apenas ao deixar o cais. Enquanto observamos este gigante navegar em direção à borda do gelo, uma coisa é certa: a era do combate naval de metal pesado retornou. Isto é comando naval. Nós não especulamos, analisamos com base nos dados. Continuaremos a rastrear a trajetória do Nakhimov e as manobras de resposta da OTAN em tempo real. Para garantir que você receba o próximo resumo de inteligência sobre esta situação em desenvolvimento, acione o botão de inscrição e ative o sino de notificação imediatamente. Aguardem por mais atualizações.